e hoje eu vou terminar, tá? Então é o seguinte, vou pedir para o Léo, para o Eric, o Léo estava ali num minuto, eu olhei, agora é o Eric, colocar ali. Vocês conhecem? São a tábua dos 10 mandamentos. Isso. E hoje eu vou pegar muito no pé de vocês, porque eu sou má. Não, mentira. Ó, é o seguinte. Essa tábua dos 10 mandamentos, a tia Mércia começou sábado passado com alguns mandamentos ali, que iniciam ali, sabe? Agora, nós vamos pegar ali no 5º mandamento. No 5º mandamento diz assim, honra teu pai e tua mãe. Ai, eu adoro isso. Um dia eu também já fui filha, né? Eu sou filha ainda, mas eu morava com meu pai, com a minha mãe, e eu tinha que honrá-los. O que é honrar pai e mãe? Exatamente. Ser obediente, não discutir, né? Não, né? Mamãe, que saco, não vou. Não. Vai sim, mamãe mandou, tem que ir. Ó, a Bruna fica bem feliz nessas histórias. Conta qualquer mãe, né? Vamos lá. Honra teu pai e tua mãe, gravem aí. O 6º mandamento, não matarás. Nós nascemos para matar? Nem cachorro. Nem cachorro. Quem dirá a gente. Concordam? Vocês têm coragem de matar um cachorro? Tem coragem de matar um ser humano? Não vamos matar. Não mate. Não podemos matar ninguém. 7º mandamento. Não adulterarás. Ai, tia, mas o que eu tenho a ver com isso? Não adulterarás, eu nem sou casada. Calma lá, está escrito aqui na minha historinha que vocês sabem e tem que saber agora. Por quê? Vamos pegar o exemplo aqui. Tinha uma cerca e a tia Meire. São casados há quantos anos? 34 anos eles são casados. Se não houvesse um companheirismo, uma fidelidade, estariam juntos? Não estaria. Então, é esse exemplo que vocês têm que pegar. Não agora, porque vocês são criança, mas vocês têm que desenvolver esse tipo de pensamento. Então, esse é um mandamento muito importante também. O 8º mandamento, esse é bom. Não furtarás. Quem rouba as coisas dos outros aí? Vocês pegam as coisas dos outros? Não devolve sem pedir? Se pegar e levar embora, é roubo. Né? É pecado, está lá nos 10 mandamentos. Não furtarás quer dizer não pegar o que não é seu, certo? O 9º mandamento diz, não dirás falso testemunho. O que quer dizer isso? Ai, Cecília, eu vou te contar uma mentirinha, sabe? Mas você não leva para frente porque a Isa vai, né? Entendeu? É isso aí, é falso testemunho. Você mentir. E pode mentir? Quem que é o pai da mentira? Exatamente, ele que espalhou isso, essa desgraça toda para essa terra aí. Então, não devemos mentir. E o 10º é não cobiçar nada do próximo. O que é não cobiçar nada do próximo? Se o seu coleguinha, seu irmão, né, tem alguma coisinha, você tá, eu quero para mim. Não, eu quero para mim. Bruna, você comprou para o Davi, eu quero para mim. Não. O Davi é o Davi, a Isa é a Isa. Você não pode querer as coisas do irmão. Não, porque eu estou pegando ela como exemplo, porque não tem muitas mães aqui, a mãe da Ceci não está, a mãe dela também não está, então eu estou pegando exemplo. Né, Bruna? Então é o seguinte, pode cobiçar as coisas do próximo? Não. O que é seu, o que é dela, é dela. Se você, às vezes, fala, olha que bonitinha essa bolsinha da Cecília, mas você está achando bonita. Agora você fala assim, não, eu quero essa bolsinha para mim, é minha, eu quero. Aí é feio, aí não pode. Esse tipo de pensamento não pode, tá bom? Então, o que nós aprendemos no restante dos mandamentos que a tia Mércia já tinha passado o início? É que nós devemos amar e respeitar o próximo, não pegar o que não é seu, ser cortês, ser gentil, não roubar, não matar, não mentir. Olha quanta coisa Deus nos ensinou. E se nós fizermos o contrário, vai ter uma punição no final, não vai? E eu não quero essa punição para mim. Vocês querem? E não vai ser muito bom, não. Então, vamos nos ajoelhar e vamos pedir para Deus, para nos orientar a sermos tudo o que Ele pediu ali nos 10 mandamentos. Pode. Oramos, muito obrigado, meu Deus, por este dia tão maravilhoso que sempre foi. Amém. Desculpa por nossos pecados e nossas falhas, que nunca mais nós venha matar ninguém nem pecar. Amém. Depois nós vamos comer, que o Senhor venha abençoar nossa comida. Tudo que eu te peço em nome do nosso Filho amado, que é para todos sempre. Amém. Amém.
Bondoso Deus, Pai eterno que estás nos céus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede a nós de estarmos aqui na Tua santa casa, no Teu santo dia, na Tua santa presença. Cale-se, homem, nesse momento, que a Tua palavra vai ser aberta. Fale, Senhor, através do Espírito Santo no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Bom dia também quem nos assiste. Que a mesma graça, que mesmo Deus possa estar presente na sua vida. E que você assista, curta, compartilhe o vídeo de hoje também. Muito bem, hoje, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. As mulheres estão se achando, né? É na escola sabatina, é oração, é aqui, ali é só as mulheradas, né? Mas está certo, é isso mesmo. Hoje é dia de vocês, vamos lembrá-las aqui. E a gente já vai chamar todas as mulheres que venham à frente agora. Todas as mulheres, independente de idade, todas aqui na frente. Vamos, eu quero ver se a igreja vai ficar vazia. Os homens vão ver. Qual parte vem para frente, vocês não entenderam? Muito bem. Quando eu falei que a igreja se esvaziava, eu estava brincando, mas esvaziou. Estava brincando, mas olha aí, ó. Eu vou ficar de costa para os ombros. Que cena linda. Pode se juntar um pouquinho mais aí? Olha só. Já vou na frente. O difícil vai fazer com que vocês parem de conversar, né? Difícil vai ser esse beijo, esse abraço, mas vocês já não se viram? E olha, e Hebreus, e Abá, não tem como, né? Que coisas, mulheres, né? E o Dia Internacional da Mulher foi 1800 e pouquinho ali assim, por um protesto da Primeira Guerra Mundial, e foi lá na Rússia que as mulheres fizeram um protesto contra a guerra. E de lá para cá criou força o Dia Internacional e até fizeram o Dia Internacional da Mulher, acho que 1800 e pouquinho, 1900 e pouquinho, não estou bem lembrado da data, e fizeram esse Dia Internacional, mesmo categoricamente da mulher, né? Porque alguma mulher chegou assim, não queremos guerra, nós queremos paz, não queremos briga, nós queremos paz. E não foi os homens, foram as mulheres que protestaram então por essa guerra que está aqui. E agora a gente vê assim o tamanho que a igreja é se vocês não estivessem aqui. É obviamente que a gente vê, né, a qualidade, vamos dizer assim, da expressão da mulher na fé, às vezes muito mais que homem. Não estou dizendo que homem que não tenha fé, né? Tem homens valorosos na Bíblia também, como tem mulheres valorosas que estão na Bíblia também, aqui. Mas me surpreendeu tantas mulheres que estão aqui, né? Muito bem, que bom que vocês estão aqui. E a homenagem já foi da escola sabatina, já foi orado, a gente vai orar mais um pouquinho por vocês agora aqui. Mas vocês também são um grande coral. Eu fiquei sabendo que vocês ensaiaram e vocês vão cantar. Eu estou falando que é difícil ela parar de conversar? Eu vou chamar a Stephanie agora na frente aqui, que ela que é a regente do coral das mulheres. E vocês ensaiaram, né, Stephanie? Estou ficando vendo, né? E elas vão cantar um hino para elas mesmas, né? E a Stephanie vai reger agora esse coral mais lindo que parece já um jardim aqui para nós, né? Vamos lá, vamos ouvir. Homenagem para elas mesmas. As vontades tão carnais e se
certeza que Deus está honrado com vocês mulheres e pelo que vocês fizeram aqui. Amém. Que Deus abençoe muito vocês aqui. Amém. Feche seus olhos. Nosso querido Paizinho que está nos céus. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão lindo e por essas mulheres valorosas nos lares e na sua igreja. Amém. Que elas sejam uma pedra preciosa nas tuas mãos. Amém. No trabalho dessa igreja, para levar avante o teu evangelho. E um dos maiores evangelhos a ser levado é onde estão nos lares. Amém. Os lares são muitas vezes, ou principalmente, dirigidos pelas mulheres. Os lares pode não, é abençoado pelo Senhor, na qual essas mulheres exercem a fé através da oração, dos pedidos, ao conduzir seus filhos aos caminhos, aos pés de Jesus. Amém. E junto com o seu marido, formando um lar que possa ser um pedacinho do céu aqui nessa terra. Amém. Muito obrigado por tudo. Por nós nos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos uma lembrancinha para vocês agora. Aonde está é que eu não sei. Eu quero fazer esse ato. Vai para você, mulher. Vai para você. Muito bem. Está uma homenagemzinha aqui para vocês. Pode ir pegando. Está escrito algo bem interessante também. Muito bem. Vamos lá, irmãzinha. Que Deus abençoe vocês. Está chegando o inverno, vai ser muito útil. Muito útil. Pega um só, não é dois não. Vamos lá. Feito com muito carinho. Vamos pegar ali. Muito bem. Ah, tá. Pode pegar aqui. E vamos lá. Deixa eu pegar ali. De nada. Deus abençoe. Muito bem. Muito obrigado. As mulheres estão aqui. Podem sentar. Deus abençoe muito vocês mesmo. E temos um tempinho para nós lermos a Bíblia, né? E aqui atrás tem algo desleal contra o tempo, contra mim. É o almoço que está sendo preparado e o cheirinho já está vindo de lá para cá. Irmãos, se você não ficar, azar o seu, né? Mas que está ficando muito gostoso, está ficando ali, pelo cheirinho ali. Muito bem, abra lá, pega sua Bíblia em Ruth. O livro de Ruth, se você é um livro pequeno, apenas de 4 capítulos. Você encontrou Josué para frente em Juízes, depois de Juízes já tem Ruth. Ele é pequeno, apenas 4 capítulos ali. Ele é assim, Velho Testamento, obviamente, né? E abra no livro de Ruth. Vamos falar sobre algumas, né, das mulheres da Bíblia. Não teria como falar de todas elas agora. De todas elas. Mas eu fico feliz por ser meu primeiro sermão de Comancião, depois de ter nomeado aqui, e ainda por cima ser o Dia Internacional das Mulheres, né? Aproveitei a terça-feira de carnaval para estudar um pouquinho a Bíblia e fazer essa homenagem a vocês aqui, né? Meu carnaval, então, e o carnaval de vocês, tenho certeza que vocês passaram ou passeando ou trabalhando, que foi o meu caso pela parte da manhã, e a parte da tarde a gente estudou um pouquinho a palavra de Deus aqui. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Se for misericórdia, tem que mandar estudo bíblico, porque se não conseguir achar até esse horário aqui, de quase 5 minutos vocês acharem aqui, vamos lá. Ruth, capítulo 1 e o verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem, que se chamava Elimelec,
e a sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilom, infrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Vamos discutir um pouquinho esses dois versos, depois nós seguimos para frente aqui. Julgavam os juízes. Então nós temos que entender em que parte que está a Ruth aqui, o livro de Ruth, em que história, na que parte da história ela está pertencendo aqui. Nós sabemos que Moisés é que tirou o povo do Egito, percorreu todo o deserto, mas ele, Moisés, morreu antes de entrar na Canaã terrestre. Ele subiu ao monte e Deus falou assim: você está vendo a campina que está ali? Estou vendo. É, bacana. É porque você tirou, porque você não vai entrar. E ele morre ali, no livro de Deuteronômio, a última página ali, o último versículo, capítulo, melhor dizendo, ali. E eu sempre comento que é um dos funerais mais bem ricos dessa terra, porque o próprio Deus fez o sepultamento. A partir dali entra em ação quem? Josué, no lugar de Moisés. Josué, ali no capítulo 13, até no verso 21, capítulo 21, ali tem a repartição das terras para o povo, as 12 tribos que estavam ali, por sorteio, se vocês não lembram, está lá em Josué. Ao ser sorteado, eles entraram e foram cada um no seu canto, sendo que Josué, capítulo 2, manda os espias para dar uma espiadinha antes ali assim, e nós sabemos o que aconteceu. Mas assim que eles entraram e cada um no seu pedaço de terra ali, depois Josué morre, entra quem? Os juízes para conduzir o povo de Israel. Noemi agora aqui, ela entra junto com o povo na terra prometida, a terra Canaã, aqui. Ela estava entre lá. Ela nasceu na viagem ali, porque os únicos que saíram de lá, quem entrou lá? Josué e Calebe, os dois. Mas Ruth agora, aliás, me dizendo, Noemi entra aqui, junto na terra e possui aqui. Então, quem julgava, diz aqui, o juiz naquela terra lá, eram eles agora aqui. Aí houve fome naquela terra ali, e havia vários séculos, irmãos, na Palestina, que eles sofriam com essas secas aqui. Mas Deus havia prometido para eles que haveria chuvas na hora certa. E se Deus não estava cumprindo com sua promessa aqui, da questão da seca, é porque o povo de Israel tinha caído na idolatria novamente. Estava o quê? Em pecado novamente aqui. E essa seca então atingiu Judá de Belém, mas diz aqui que eles saíram até a terra de Moabe. Eles saíram então de Judá de Belém e foram para Moabe aqui. Na terra de Moabe aqui, era uma terra muito fértil ali, e não havia a seca naquela terra, tinha muita água, a terra era fértil, a planície era bacana, era o clima tropical, e ainda por cima assim, para ajudar o povo de Israel que estava ali, a língua deles era mais ou menos semelhante ao hebraico. Então, eles foram o quê? Para lá, para fugir dessa fome que estavam passando ali. E se nós vemos aqui que eles foram aonde então? Para Moabe. Moabe, ela é um povo descendente de Ló. Vamos recapitular um pouquinho assim. Os anjos chegaram até Sodoma e Gomorra e falaram o seguinte, o trem vai pegar fogo aqui. Melhor vocês se arrependerem, coisa e tal, assim, assado. E Ló estava no meio assim, e o povo não se arrependeu. A maldade de Sodoma e Gomorra era tanta, que o próprio Senhor Jesus Cristo desceu, se era verdade, não, o relato que os anjos levaram para o céu. Eu falei, mas isso não é possível. Anjo não mente. Mas Jesus desceu para ver se isso de fato era ou não era. Aí desce 3 anjos, obviamente um deles era Jesus, que ficou com Abraão, e 2 foi na cidade lá e diz assim, Ló, cai fora, que o juízo de Deus já chegou no seu limite aqui. A perversidade daquela cidade de Sodoma e Gomorra era tão grande, que os homens viram os anjos entrar na casa de Ló, lá, e foram bater palma lá e dizer assim, me dá esses aqui que nós queremos fazer sexo com eles. E Ló fez uma atitude impensável, num momento assim, dizer assim, eu tenho 2 filhas virgens aqui, faça aqui, mas não toque nesses homens aqui. Não, nós não queremos mulher não, eram homens que estavam lá, nós queremos os homens. E aí você pensa a perversidade que estava. A cidade de Sodoma e Gomorra era o quê? A sexualidade na cabeça, a deturpação. Eles tinham tanto a riqueza naquela cidade,
que eles trabalhavam poucos dias por ano, era só festa, e mente vazia, oficina de quem, irmãos? De Satanás. Tanto tempo sem fazer nada que eles partiram para o quê? Para a sexualidade. Aí Deus falou, não, está errado. Aí os anjos chegaram lá, cegaram aqueles camaradas que estavam lá fora, mesmo o cego estava apalpando assim, para ver se achava os caras, tipo assim, algo aconteceu comigo, algum juízo aconteceu comigo, vou me arrepender. Não, cegos daquele momento, tentavam achar os homens. Aí os anjos tiraram, logo nós sabemos de lá, e no meio do caminho nós sabemos que foi cumprida uma profecia de Deus, que não era olhar para trás, a mulher de Ló fica para trás, sai Ló com as 2 filhas. O restante da família de Ló se perdeu queimado na cidade. Ló, por sua vez, ele vai nas montanhas, na caverna, e fica com as filhas lá, com as 2 filhas. As 2 filhas falam assim, peraí, e a nossa geração para frente? Não tem mais homem agora. Essas 2 gerações, Moabe e Moamitas, nasceram de uma conjunção, vamos dizer assim, de pecado. Elas tiveram relação com os pais, com o pai, melhor dizendo. Incesto, o nome do pecado. E delas ficaram grávidas, as 2 ficaram grávidas, e nasceu essa aqui, Moabe e Amonitas. Então, dessa geração deles aqui, eles têm parentesco sim com Israel. Nem tudo que é tão ruim no meio, vamos dizer, de todos são iguais. Saem essas 2 mulheres que a gente vai conversar um pouquinho com elas, dessas cidades aqui. Você pode notar, por exemplo, quando Nabucodonosor prendeu o povo de Israel, e quando ele foi fazer a homenagem à estátua dele grande lá, de ouro, coisa e tal, estava todo o povo de Deus lá. Mas na hora de ajoelhar, 3 não se ajoelharam. O restante do povo se ajoelhou. 3 não se ajoelharam. E tem mais histórias ainda que podemos ver assim, que entre o povo ruim, vamos dizer assim, que estava mal assim, tinham pessoas boas. E aqui nós podemos achar 2 pessoas boas aqui. Emeleque, que era a história que nós estamos contando aqui, desse homem aqui, né? E que significa, o nome dele, meu Deus é rei. E da vida pediosa que tinha os seus pais também. Ele casou-se então com Noemi aqui. Noemi era uma jovem que tornou-se esposa de Emeleque, né? E chamada de meu deleite, o significado dela. Os pais queriam muito um menino, mas nasceu uma menina, nasceu Noemi. Mesmo assim, os pais ficavam alegres e felizes, grandiosamente, por ter nascido aquela menina aqui. O verso 3 fala assim para nós aqui, ó, morreu Emeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos, os quais casaram com as mulheres moabitas, que nós comentamos agora. Era o nome de uma órfã e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Órfã, que significa teimosa, corça, e agora não precisa nem rir, significa também esposa de veado, de um animal. Diferente, né? Porque isso era uma tradução ali árabe, que eles tinham ali. Então essa é a tradução aqui. Ruth associa-se amigo ou amizade, significa o nome dela. O verso 5 fala assim, ó, morreram também ambos, Malom e Quilom, e ficaram assim, as mulheres desamparadas de seus filhos e de seu marido. Diz aqui, o verso 6 fala, então se dispôs ela com as suas noras voltar da terra de Moabe, porquanto nesta ouvia que o Senhor se lembra do seu povo, dando-lhe pão. 7, saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estavam, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, ali. Então, o que elas decidiram, irmãos? Decidiram voltar, porque elas estavam sem os filhos, e sem o quê? O marido, aqui. O verso 13, vamos pular um pouquinho, o verso 13 fala assim, esperá-lo-eis, ireis até que viesse a ser grandes, abastecer-vos-eis e tornares marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor
descarregado contra mim a sua mão. O que acontece aqui? Depois ela fala assim para as noras: nós vamos seguir, então vamos voltar para lá. Eu vou parafrasear aqui. Vamos voltar para lá, para a terra, coisa e tal. E eu quero que vocês achem seus maridos, isso, aquilo. E ela fala assim: não, vamos acompanhar a senhora, vamos acompanhar. Porque a lei naquela época dizia o seguinte: quando moram os maridos delas, assim, por de todos aqui, as noras têm que cuidar da sogra. E se fosse o dia de hoje? E elas fizeram com muito bem carinho isso. E elas não tinham mais os maridos, não tinham mais o sogro. E ela falou assim: basta o que aqui? Nós cuidar agora da sogra. E a sogra falou assim: ó, vocês não precisam de mim. E ela falou assim: ó, por vossa causa, verso 13, mostra aqui toda a beleza do caráter de Noemi. Ela estava pensando mais nas noras do que aonde? Do que ela. E ela fala assim: eu não tenho mais idade para ter um marido, ter filhos, que era de costume, por exemplo, assim. Se o filho crescer, você casar com eles. Porque nessa parte da história aqui, as duas não eram mais mocinhas. A idade já estava chegando até para elas também. O caráter de Noemi aqui representava o caráter de Cristo. Cristo veio para cá, ele se preocupava com as pessoas. Ele curava, ele fazia milagres, ele amparava as pessoas. Ele ia em vilarejo, curava todos. Cristo veio para cá, não pensou em si, pensava nos outros. Noemi não pensava em si, pensava o quê? Nas duas, que elas vivessem bem, que elas fossem bem. Olha o verso 16 aqui. Disse, porém, Ruth: não me insista para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde queres fores, irei eu, e onde queres que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o que, irmãos? O meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Pergunto, como é que Ruth conheceu Deus? Apenas uma coisa: o testemunho de Noemi, a vida dela, sem dizer uma palavra, foi o conhecimento de Ruth de Deus. Testemunho dela e dos seus familiares. Por isso que eu sempre falo: pregue, irmãos, mas pregue muito. Se preciso for, fale. A vida nossa, ela é muito mais seguida e olhada lá fora do que palavras ou um estudo bíblico. Você pode converter, vamos lá, nós podemos converter muitas pessoas só com o nosso viver, só com o nosso testemunho. Ruth conheceu Deus pelo testemunho, e ela falou assim: esse é o Deus, não quero outro Deus não quero mais que o povo, esse é teu povo, é meu povo, se é teu Deus, agora é meu Deus. Isso aconteceu ali com eles aqui. Verso 19. Então abraçaram-se e foram-se até a chegada de Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? E o verso 22, que fala assim: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e suas noras, Moabita, e chegaram a Belém no princípio da saga da cevada. Uma delas chegou um momento e falou assim: Orfa, tá, deu um beijo, foi para o seu povo. A outra falou: não, eu vou seguir aqui. E as duas voltaram para Belém, Judá de Belém. Moleza, irmãos. Elas andaram 120 quilômetros até chegar a essa cidade. Tinha uma subida de 1.145 metros, uma subidona, e uma descida de 1.370 metros. Elas estavam carregando as suas mudanças. O comentário bíblico fala sobre isso aqui, que as mulheres ocidentais não conseguiriam carregar o que elas carregaram naquela época. Então imagina o esforço daquelas duas mulheres para chegar aonde que estavam. Por um objetivo. Por que elas voltaram para lá então?
Ah, perderam o marido. Não, eu sei. Perdeu os 2 filhos. Não, eu sei. Mas não havia seca lá. Só que ela lembrou o que o verso 6 falou, que nós lemos aqui. Quer lembrar de volta? Verso 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou para a terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando o quê? Alimento ou pão. Ela falou assim, acabou a seca, vamos voltar. Porque Deus nunca desampara o seu povo. E elas voltaram para lá. Muito bem. Para continuar agora aqui no capítulo 2, eu preciso falar de uma outra mulher. Volte algumas páginas aqui assim, vamos lá para Josué. Ache lá Josué. Deixe marcado Ruth aqui, que depois a gente vai voltar aqui no Ruth. Josué capítulo 2. Josué, capítulo 2. Bem, diz assim, capítulo 2, verso 1. De Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram alguns homens do filho de Israel para espiar a terra. 3. Mandaram, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram até a ti, entrar na tua casa, porém vieram espiar toda a terra. 4. A mulher, porém, havia escondido os 2 homens e disse, é verdade, os 2 homens vieram a mim, porém não sei onde eles estão. Verso 5. Havendo fechado a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Idem após eles, depressa, porque os alcançareis. Até aqui. Então Josué fala assim, vai dar uma espiada na terra lá. 2 homens foram espiar a terra lá. Entraram aonde? Na casa de Raabe para se esconder, porque eles haviam sido achados. Raabe escondeu os 2 ali. Foram os guardas até Raabe e falaram assim, cadê os caras que estão aqui? Não sei. Eles estiveram aqui mesmo. Mas se você for depressinha, eles estão por aí assim, você vai encontrar eles. E ela havia escondido. O mais interessante aqui, irmãos, dessa mulher aqui, é que ela recebeu a luz do verdadeiro Deus. E fala assim que ela foi comovida o coração dela. Deus já havia preparado o coração dela, de uma prostituta. Quando Elias foi até a viúva de Serepta, Elias chega lá, a viúva fala assim, quem és tu? Não te conheço, nem sei o que você está fazendo aqui. Deus já havia preparado o coração da viúva de Serepta. Ela sabia que o profeta viria até ali. Então Deus prepara as pessoas antes. E aqui Raabe, então, ela escondeu esses 2 aqui, porque Deus havia entrado no coração dela. Agora, o mais triste da história aqui, irmãos, aqui. Por mais que ela tinha se convertido, naquele momento escondeu os espias ali, mas a vida passada dela, sempre as pessoas continuavam chamando ela de prostituta. Seria mais ou menos assim para vocês entenderem. Vamos dizer que todos nós que conhecemos uma pessoa que bebe. Ela sempre está no bar bebendo, vocês às vezes encontram ela na rua caída. A vida daquela pessoa é beber. Mas um dia ela encontrou-se com Jesus e as pessoas se converteu. Mesmo as pessoas convertidas, você passar na rua, o que as pessoas vão falar? Aí vai o bêbado. Mesmo sabendo que está na igreja. Então ela carregava do passado esse erro, foi carregado para sempre. Quando ela passava, a pessoa fala assim, aí vai a prostituta. Mas a experiência dela nos traz 3 lições, irmãos. A primeira, um grande pecado não é barreira para o arrependimento. Não existe pecado nesse mundo que Deus não possa perdoar. Não existe tão profundo
que foi, que não possa retornar. Deus perdoa todos, a todos, sem se importar o tamanho do pecado. O segundo aqui, muitas pessoas que levam uma vida ímpia antes da conversão, podem depois atingir a galeria da fé. Uma vida toda desarraigada no passado, mas na frente pode contar com uma galeria de fé, ou uma pessoa com muita fé, porque há uma transformação. A restauração, terceira, a reputação, uma vez estabelecida, pode seguir uma pessoa por muito tempo, diz aqui. Depois do arrependimento, pode ter apagado o pecado, mas a vida continua. Raabe, por sua vez, ela casou-se. Segundo um livro, até a Mary que me contou, esqueci o nome do pastor ali, diz que ela era linda. Linda que os homens evitavam olhar para ela. Medo de pecar. E segundo o comentário bíblico, fala o seguinte, que ela casou-se possivelmente com uma grande chance com um dos espias. Uma vida o quê? Restaurada por Deus, um casamento, uma família e um filho. De nome? Vamos ver agora, vamos voltar para Ruth? Volta lá para Ruth, capítulo 2. E o verso 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Imileque, o qual se chama, quem era sua mãe? Boaz. Mateus 1, não vamos ler, Mateus 1, verso 5, só encontrar que Raabe teve um filho, e esse filho se chama Boaz, está aqui. Muito bem, vamos aqui adiantar um pouquinho aqui, o verso 5, diz assim, ó, depois que Boaz, a Noemi estava ali, mandou ela colher alguns trigos ali, coisa e tal, né? Olha o verso 5, depois perguntou Boaz, que ela viu ali, Boaz viu nas suas terras, tinha várias terras que podiam colher as espigas depois, porque as pessoas iam colhendo com muita rapidez, ali fica alguma coisa para trás, e o que fica para trás, as pessoas, os donos da terra podiam dizer assim, pode o que ficar para trás, pode colher o que vocês quiserem. Tá? Então ela foi e caiu exatamente na terra de Boaz, o verso 5. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos sagadores, quem é essa moça? Respondeu ele, o servo, esta é a moça moabita, que veio com Noemi na terra de Moabe. O verso 9 agora. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após ela. Não dei ordem aos servos que não te toque? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Por quê? O que aconteceu? Boaz agora conhece a Ruth, pergunta ao servo quem é ela. O servo disse, ela veio com Noemi, é sua nora, mas o marido dela morreu. Aqui está apanhando alguma coisa. E vou contar rapidinho para vocês aqui. Aí Boaz fala o seguinte, fala para ela não pegar daqui, que pega das coisas boas. Fala para que ela se alimente junto com os servos. Pode comer o pão lá de manhã cedo, pode se alimentar junto com os servos. E ele fala assim, não falei eu aqui aos servos que ninguém toque? Sabe o que ele fez, Boaz? Ele pegou um dos seus melhores amigos e falou assim, fique do lado da Ruth aqui, ó. Deixa que ninguém mexa com ela. Boaz agora aqui se interessou-se por ela. E ela foi então, ficou o dia inteiro colhendo e levou muita coisa para casa. E Noemi falou assim, o que aconteceu? Como é que você conseguiu colher tantas coisas assim? E ela conta a história. Da terra de Boaz, ali o Boaz mesmo. E eu falei com ele. E aí Ruth faz aí um intercâmbio entre os dois. Ela dá conselhos, olha, vai lá, fala com ele, faz assim.
Você pode ler em casa, aí terminando a história assim, se deita aos pés dele, quando ele ia no largar, onde eles peneiravam os trigos, a palha ia longe, ficava só a parte mais forte assim, e ele vai dormir lá, dorme nos pés, descobre os pés dele, para que ele tenha frio, acorde durante a noite. Isso aconteceu, eu digo, o que você está fazendo aqui? É assim, assado, coisa e tal, ele conta toda a história, ele pega a capa, põe ela para dormir certinho assim. Agora tem um problema aqui, ele tem o direito da terra, porque nós lemos que ele é parente da Imileque. O problema é que tem um parente mais próximo do que ele. Aquele parente tem o direito daquela terra e casar-se com Ruth, e ele por segundo. Bom, vamos lá. Capítulo 4 e o verso 2. Capítulo 4 e o verso 2. Fala assim: Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. 3. Disse ao resgatador, que era o nome: Aquela parte da terra que foi de Mileque, nosso irmão, carinhosamente chamando que ele não era irmão, Noemi, vamos ler de volta, aqui. Disse ao resgatador: aquela terra da terra que foi de Mileque, nosso irmão, Noemi, que tomou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Diz assim, tem aquela terra para venda. Ele disse ao resgatador o que seria para comprar. Eu vou contar agora aqui. O resgatador falou assim: eu quero ficar com essa terra. Aí, Boaz disse o seguinte: tudo bem, você tem que casar com Ruth? Eu caso. Ela tem uma sogra que vai junto. Todos nós lemos assim. Não é assim que funciona. Ele falou assim: se quer comprar a terra, quero. Ela tem, Ruth tem o direito, porque ela casou com Amileque, filho que já morreu lá. Ela tem o direito. Noemi, de boba, não tinha nada. Ela fez um documento dizendo o seguinte: quem casar com Ruth, que tem o direito da terra, não pode ter o direito definitivo da terra, a não ser o filho que nasça. Vocês entenderam? Vamos dizer que o primeiro resgatador casasse com Ruth, não Boaz, casasse, teria um filho. O filho teria o direito da terra documentado, não o que casou. Para piorar a situação para o camarada aqui, o documento fala: e as terras do senhor que estava aqui também é do filho que vai nascer. E aí o cara fala assim: não. Ô Boaz, você é gente boa, fica com você. Porque ele tinha o quê? Interesse na terra. Boaz, por sua vez, era viúvo também e tinha 2 filhos. Ele teria o quê? Que casar com Ruth agora, ter um filho. O filho ia ter o quê? A herança definitiva no papel que era dele e parte da terra de Boaz. Boaz, eu não me importo, eu quero me casar com Ruth. Vocês perceberam como é que quando não há interesse, mas há um interesse na pessoa em si? E agora, o que acontece aqui depois que o camarada, um símbolo, ele tira os sapatos e dá para Boaz, dizendo o seguinte: eu desisto daquela terra. E esses 10 anciãos que estavam aqui, nem todos eram assim, ancião de idade, tinha alguns jovens, era assim, que não precisava ir para a justiça. O que esses anciãos decidiu, estava decidido e não podia ir mais para a justiça. Então esses anciãos viram tudo e tirar o sapato e abandonar. É como fosse, irmãos, é pesado aqui, mas é isso mesmo, como fosse um cuspe na cara. Tipo assim, eu perdi, pá, dá um cuspe na cara do outro. Para não cuspir na cara do outro, ele tirava o quê? Os sapatos. Essa era a regra da época assim. Aí Boaz, nós pegamos aí depois, Boaz casou com Ruth e tudo mais aqui. E agora o que eu quero terminar aqui, irmãos? O verso 18, do capítulo 4. Encerrando aqui. Diz o quê? São estas, pois, a geração de Perez. Perez gerou a Esron.
Hezron gerou Arão. Arão gerou Amileque. Nós estamos conversando. Amileque gerou Naazon. Naazon gerou Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou o quê? Obed. Obed gerou a quê? A Jessé. E Jessé gerou a Davi. E Davi foi na linhagem de quem? De Jesus Cristo. Raabe está na linhagem de quem? De Jesus Cristo. Percebam que quando Deus quer fazer as coisas, Ele não escolhe pessoas. Na linhagem de Jesus Cristo nós temos o quê? Prostituta. Nós temos viúva. E tantas outras. Essas entraram na linhagem de Jesus Cristo. Então, quando Deus olha, Ele não olha para que você tem, o que você tem de possui de posses, não. Ele pode revolucionar pessoas a quem nós às vezes julgamos a ser piores aqui do bairro. Na época, mulheres não eram nem contadas no censo. Não tinha direito a nada. Quando morria um marido, que se vire. A viúva da Naim que passou por isso. Jesus andou 52 quilômetros para ressuscitar o filho da viúva de Naim, que nem os nomes tem, porque Jesus sabia que ela ia passar necessidade e precisava do filho para a sobrevivência. Não tinha o INSS. Quando Deus quer, então, colocar pessoas na linhagem ou no trabalho, não interessa quem você é. Não interessa quem é a pessoa. Deus coloca. E aqui nós vemos exemplos de 3 mulheres. Uma, voltou para o povo, mas de Raabe, de Noemi e de Ruth, que tiveram papel fundamental na escala da descendência de Jesus Cristo. Então, como Deus abençoa essas mulheres, a gente novamente diz que Deus abençoe a todas as mulheres, o Dia Internacional da Mulher. Nós não temos como entrar agora na linhagem da família de Jesus Cristo, porque nós somos da linhagem de Jesus Cristo. Deus já nos resgatou. Nós estamos presentes agora aqui. Como foi contada a história aqui na escola sabatina sobre as mulheres, o mais importante não é se você é conhecido ou não. O mais importante é que o teu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Do Paizinho que estás nos céus, renova a nossa vida. Nós precisamos muito de Ti. O que eu peço essa manhã aqui, que o Senhor venha salvar cada um de nós, que o nosso nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, que jamais se apague. Nos continuamos abençoando a cada família aqui, a cada lar representado aqui, que possa ser um pedacinho do céu aqui nessa terra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém.